O programa ANW já vai começar. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro programa do ano Amazônia News Weekend, o nosso ANW. E vamos começar com alguém muito especial que tem uma história muito linda aqui em Santarém, mas não somente em Santarém, por vários estados do Brasil. Um homem de Deus, um empreendedor de sucesso, está de volta em nossa cidade. Eu quero apresentar meu amigo Marcos Souza. Seja bem-vindo ao ANW. E nós vamos ter um papo super descontraído aqui, mas também falando de coisas muito importantes, que certamente vai trazer muitas informações boas e descontração para você também. Marco, bem-vindo. Peço que dê uma saudação para o nosso público. Seja bem-vindo em Santarém e ao nosso programa na TV Amazônia. Obrigado, Luciano. Eu estou muito feliz de estar de volta. É um desejo de muito tempo. É uma honra para mim estar aqui com vocês e muito bom estar de volta a Santarém. Ok. O Marcos Souza, então, eu conheço ele pessoalmente não faz tanto tempo assim, mas já tive contato contigo, né, durante um tempo atrás, quando você estava no MDA Shop, Sim. Se não me engano, morando em Fortaleza. Mas, Marco, antes disso mesmo, eu já ouvia falar muito bem de você. Eu acho que até nas palavras do pastor Eibe e de outros irmãos, falando da sua conversão alguns anos atrás aqui em Santarém. E eu quero puxar um pouco essa história para as pessoas te conhecerem lá de trás, não só o Marco de agora, mas o Marco que era um empreendedor na área de entretenimento aqui em Santarém há muito tempo atrás. Talvez muitas pessoas que estão assistindo se divertiram nas empresas que ele conduzia. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Bom, tudo jóia, tudo bom, estamos de volta, estou aqui em Santarém. E a turma que está assistindo, muita gente que vai lembrar de mim, né? Que eu estou há 10 anos fora de Santarém, acho que quase 11. Já participou de algum evento que a gente trabalhou. Eu trabalhava com entretenimento, já trabalhei muitos anos, foram várias casas noturnas. A última foi a Fan House, antes foi a Zoom, antes foi... Esse nome até hoje pesa para falar para mim, mas é Babilônia. Mas é passado. Passado. E aí a gente começou fazendo evento nas casas, nas residências, de uma maneira muito natural, onde a gente gostava de fazer festa, e a gente começou a fazer um aniversário ali, um aniversário aqui, sem cobrar nada. Aí daí foi que começou isso que eu trouxe de trás para frente, aí, encerrando com a Zoom. E aí foi quando houve a conversão, né, a transformação nesse aspecto de mentalidade, e aí a vida mudou. Mas pelo que eu sei, né, você pode falar melhor, você converte realmente, né, mas esse ímpeto empreendedor e também de produzir coisas, né, você trouxe para dentro da igreja. E eu creio que a liderança aqui em Santarém, na época, aproveitou muito bem isso, esse teu potencial, porque eu lembro dos comentários sobre a rede de jovens e que você movimentou muito junto com a liderança que havia, e houve um tempo muito especial em Santarém aqui com a Viva Jovem, não era isso? Era. Pastor Elcio, meu pastorzão. O pastor Elcio, fizemos parcerias aí com muitos jovens, a Eva, o Mário. Eu não vou falar nomes, falar desses dois porque até hoje são meus irmãos e amigos, mas são muito jovens. E a gente fez uma aliança muito forte e fizemos uma revolução, sim. Junto com o pastor Elcio e toda a liderança aqui da Igreja da Paz na época. Foi uma direção divina, né? Foi muito profundo, foi algo revolucionário. A gente até, na época, eu tive uma direção de Deus para fazer uma mudança resumindo, eu queria vender a boate. Eu não sei nem se eu já comentei isso. Eu queria vender a boate na época que eu converti, né? Aí eu estava muito linkado ao Espírito Santo. E o Espírito Santo falou comigo de uma maneira muito séria e muito profunda. Falou, não venda. Estou tentando resumir. Sim. E aí eu tenho que vender, porque eu preciso ganhar dinheiro para continuar trabalhando no outro negócio. Não venda, que seu dinheiro não vai adiantar de nada. Aí eu perguntei, né, e consegui entender a voz, e a voz me disse que era para ceder o espaço para fazer a rede de jovem na época. E aí eu cedi o espaço, e a Viva Jovem foi para lá na época. E por coincidência, nesse período, o pastor Ivo estava aqui, eu tive uma reunião com ele, com o pastor Geraldo, na época, falando do que eu tinha sido dirigido a fazer. E aí a Rede Jovem foi para lá.
E passou o quê? Uns 7 meses, 8 meses lá. Na época era fan house. E aí a gente não tinha mais espaço, voltou para a igreja, que a capacidade lá era de 800 pessoas. Uau, então dava muita gente. Já dava muita gente, a gente teve que voltar para cá. Isso devia ser algo muito revolucionário para a época, né? Porque Sim. você levar um culto, né? Para dentro de uma casa de show não era muito comum para o aspecto religioso, né? Não. Mas foi um papo interessante com o Espírito Santo, foi um papo bem interessante, porque foi muito claro a voz e foi muito claro a direção e foi uma conversa, porque eu não entendia, mas eu já estou aqui, o que é que o senhor quer mais? Passa assim. E Marco, como você lidou, assim, talvez seja até algo interessante de você dizer, porque tem muitas pessoas que estão sendo tocadas por Deus e desejando entregar suas vidas para o Senhor. Sim. Mas pode ser que a atividade profissional que ela realiza hoje não seja condizente com os aspectos do que se imagina dentro de uma religião cristã, como foi o teu caso. Aí eu tocava uma casa de show, então lá tinha músicas seculares, o pessoal ia para se divertir, acabava na diversão, fazendo coisas que dentro do cristianismo, né, e da palavra de Deus não encaixam muito, né? Mas era a tua atividade profissional e você tomou uma decisão de seguir Jesus. Sim. Né, e abrir mão da sua empresa, do seu negócio e de finanças, porque certamente você estava sendo bem sucedido na época. Sim. E como foi para você e o que você poderia falar para pessoas que querem servir Jesus, mas falam, mas para eu servir Jesus eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu não sei como fazer. O que você poderia contar e ajudar essas pessoas agora? Olha, é uma transformação que vem do próprio Pai. Não é algo pessoal, não é algo a se falar do que eu penso, do que eu acho, ou do meu ponto de vista pessoal, ou da área financeira, que é o que pode se avaliar que mais pesa. Por exemplo, na época, eu vou dar um exemplo, vou chutar aqui, só para dar um exemplo, arredondando por muito, sem até valores exatos, mas digamos que eu ganhasse hoje como se fosse 30, 40 mil mês, aí a gente passar a abrir mão disso é mais difícil. Mas assim, como que a pessoa consegue fazer isso? Eu vou falar por mim, cada um vai ter um caso, mas eu acho que isso parte a vir do próprio relacionamento com Deus, né? Que as pessoas, algumas que podem estar assistindo ainda não podem entender tão bem, porque ainda não tem essa experiência mais profunda. Mas quando Deus passa a se comunicar conosco, a gente passa a ter uma visão diferente, a gente passa a ter um entendimento diferente e a gente passa a ter valores diferentes. Então, quando isso começa a acontecer, as nossas decisões e prioridades começam a mudar. E eu lembro até do pastor Ibe, que eu amo, admiro, respeito e amo demais o pastor Ibe. Dá vontade até de chorar quando eu falo dele. Eu lembro das palavras dele, quando eu falei na época que eu estava começando o meu processo de conversão, eu falei com ele sobre esse assunto. Ele falou, filho, faça o seu trabalho, não se preocupe com o que estão pensando, com o que vão falar, continue trabalhando e na hora certa vai acontecer o que tem que acontecer. Se tiver que acontecer, continue trabalhando. Você não é seu trabalho? Trabalhe. Maturidade, né? Então, assim, nível de... eu acredito que é um processo de evolução que cada um vai ter, cada um dentro do seu processo, o seu tempo e as suas decisões. E cada um tem que ter seu trabalho, tem que ser profissional e as coisas vão acontecendo de acordo com as suas necessidades e intenções de Deus. Eu acho que a coisa cada um tem um processo. E esse teu chamado na época é muito parecido com vários casos bíblicos mesmo, Sim. Né? Quando Jesus encontra Pedro, né, e o seu irmão e faz o chamado para ele segui-lo, eles tiveram que deixar também que era algo muito, eu imagino que era algo muito importante para a época. As pessoas têm uma imagem de Pedro como tipo um cara assim qualquer, ou miserável, mas essa eu acho que não é a realidade, porque Pedro, ele e o irmão dele tinha barco. Se hoje é difícil ter um barco, é caro ter um barco, imagina um na barco época de pesca, e ele vivia disso, imagina naquela época, que as coisas eram bem mais escassas. Então ele deixa, e foi um chamado muito direto, né, de Jesus para ele, e ele teve que ter uma experiência com Jesus, né, da grande pesca, senão acho que ele não ia. Exatamente. Então eu acho que parte muito dessa experiência profunda, né, e de um chamado muito claro, porque não é algo que as pessoas querem arriscar. Sim. Né? Eles têm que ter uma convicção, eu acho que foi isso que vem da experiência. Você entendeu.
Sim. Eu acho que, na minha opinião, a experiência individual com Deus faz o ser humano sair da teoria do que alguém ouviu falar ou falou. Alguém no púlpito, ou alguém ali, ou alguém aqui, fala isso ou fala aquilo. Quando a gente passa a ter uma experiência pessoal, aí as coisas são diferentes. Eu nunca mais vou esquecer de tantas experiências que eu tive, e isso transformou minha vida de um modo geral. Isso não tem como a gente voltar a ser o que era antes, quando a gente tem experiência com Deus. É impossível. Eu quero te perguntar uma coisa assim, bem, que pode ser até polêmica, mas eu acho importante, talvez seja uma curiosidade minha mesmo para os dias atuais. Você veio do secular como profissional já estabelecido, com know-how, né? E trabalhando com produção, eu creio que fazia a diferença na cidade, trabalhava com qualidade, com excelência. Sim. Quando você vem para a igreja, né, provavelmente de igreja, e nós, pastores, normalmente não somos profissionais, assim, da parte estrutural, no sentido assim de criar um ambiente da igreja como se fosse uma produção. Sim. Só que hoje, eu acredito que o ambiente é muito importante. A experiência que a pessoa tem na igreja, não só a experiência com Deus, a experiência de estar no ambiente da igreja é algo muito importante, porque o tempo das pessoas hoje é muito concorrido, né? A pessoa vem para a igreja, mas poderia estar no cinema, poderia estar numa casa de show, poderia estar num restaurante, poderia estar em casa, no conforto, num quarto, sim, assistindo Netflix. Então ela decide vir para a igreja. Então a igreja, como estrutura, tem que ter talvez um culto dinâmico, objetivo, sim, com um ambiente, com um bom som, com uma iluminação boa, climatizado. Para você foi difícil lidar com, eu não sei nem como falar, mas com o amadorismo nessa parte, quando você foi chamado para, vem cá ajudar nos eventos? Pô, mas você tinha um know-how de coisa muito excelente, que era comercial, então você investia, recebia. Sim. E a igreja às vezes tem limitações, não é culpa dos pastores e dos líderes, sim, mas às vezes é falta de visão, falta de recursos, e a igreja normalmente não tem retorno em cima disso, entre aspas, sim, né? Imediato, pelo menos. Como é que você lidou com isso e como você pôde contribuir e gostaria talvez de contribuir ainda com essa visão de excelência, de empreendedora, de fazer um negócio gerando experiência para as pessoas, que é o teu ramo, né? Eu percebi passei por essa situação, mas eu acredito que deu tudo certo, foi tranquilo a maneira como foi feito, porque eu compreendi isso, é compreensível, é muito fácil de se entender, porque não é a área, cada um tem uma área onde ele se torna mais especializado, e eu tentei ajudar da maneira que eu podia, né? Da melhor maneira que eu podia, fui ajudando, e eu fui muito bem recebido, então não foi complicado, foi fácil. As portas se abrem e a gente vai tentando ajudar, então não foi muito difícil. Foi perceptível essa situação da minha parte em algumas situações? Sim, mas eu fui bem atendido, fui bem recebido e tentei ajudar da melhor maneira que eu podia. E aconteceram muitas coisas, eu me lembro até de um evento que foi revolucionário aqui na igreja, que foi quando a gente começou a usar os telões aqui na igreja, que foi um evento do pastor Luiz, lançamento do CD, sim, do pastor Luiz, que nós colocamos 2 telões na lateral e um no centro, que foi quando a gente começou a usar os telões, porque já ficou um padrão aqui para a igreja. Aí eles solicitaram que a gente fizesse pedido, o Mário até me ajudou a fazer o pedido dos projetores, ou seja, na época, hoje já são outros equipamentos, mas houveram muitos eventos assim, revolucionários, o Viva Jovem, houveram muitas situações que foram revolucionárias por causa disso, por causa da nossa especialidade na área, né? Mas todos os profissionais em todas as áreas, como quem trabalha com, por exemplo, granito, ele é um especialista, como quem trabalha em várias profissões, cada um é especializado na sua área, né? Então é normal, a gente dá o que a gente pode para Deus e com prazer, né? Isso é parte do que a gente recebe dele. É parte do plano de Deus, né? Ele dá para a gente o dom, a gente devolve e ajuda a sociedade de modo geral e a igreja também. Então, Marcos, você passou esse tempo aqui, depois de convertido, com o apoio da liderança, se envolveu muito na igreja e teve algo muito revolucionário, na verdade, na história da Paz Church, que não era Paz Church na época, era a Igreja da Paz, que foi o início do Atos em Ação, a saída do pastor Eibe com uma grande equipe de líderes, pastores, voluntários, para começar a igreja em Fortaleza, no Ceará. E era o grande teste do MDA, né? A pergunta que eu lembro era se o MDA funciona em cidade grande.
né? Porque até então eram cidades pequenas, Santarém já estava explodindo. E você se enquadrou nessa equipe. Sim. E acompanhou esse pessoal para lá, pastor Ibe. Sim. Como é que foi essa decisão, mais uma decisão importante na sua vida, né? Eu fui como missionário, né? Como filho mais novo, filhinho, pouco tempo de conversão, acho que eu tinha 2 ou 3 anos de convertido, 2 a 3, não vou saber precisar a data, mas logo no início do meu processo. E ainda aprendendo muito, né? Aprendendo bastante, eu fui convidado pelo pastor Ibe, fui de férias uma vez, a equipe já tinha ido, fui algum tempo depois, 1 ano, 2 anos depois que eles foram. E aí foi uma experiência muito boa. Eu me lembro que eu fui para um casamento lá, eu estava tentando lembrar agora, foi para um casamento que eu fui, pude encontrar o pastor Sandro, o pastor Ibe, a gente conversou, e aí eu vim para cá de volta, houve a possibilidade de ir, né? E aí eu vim para cá de volta, conversei com a minha liderança aqui, e a minha liderança falou, ainda não. E com muita maturidade, estava certo. Eu precisava passar mais um tempinho para passar por um processo. Aí eu fiquei mais 1 ano ainda aqui, e até já estava pronto para ir na época que eu falei com ele, mas aí eu tive que abrir uma outra empresa para ficar mais esse tempo. Aí abri uma outra empresa, fiquei mais 1 ano, foi até o programa TV Shop, era um programa bem comercial na TV Amazônia, na TV Amazônia. Era diário, e aí eu abri esse programa e 1 ano depois eu fui para Fortaleza, e foi uma experiência fantástica. A experiência espiritual na minha vida foi a melhor experiência que eu já tive, né? De todas as experiências que eu já tive, foi a mais profunda, mais prazerosa, mais especial, tudo mais. Acho que a melhor forma de falar é tudo mais para não ficar muito longo. E foi assim, tive a honra e o prazer de estar com o meu querido e amado pastor Ibe lado a lado lá, trabalhei com ele por anos, fui muito bem cuidado, bem tratado, tentei dar o meu melhor, claro que tenho falhas e aprendi muito, mas foi uma experiência maravilhosa. Aí cheguei para São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo, mas como eu também sou empreendedor, tenho sangue empreendedor, eu sempre falava para o pastor Ibe, sempre falava para ele, pastor, o sangue empreendedor está aqui dentro, viu? Ele está aqui dentro, ainda está correndo sangue de empreendedor. E aí eu sempre falava com ele, eu sempre era muito aberto com ele, e eu senti que estava na época de eu voltar a empreender. Eu precisava empreender de novo, eu precisava empreender, e eu sempre conversando com ele, sempre falando, eu gosto das duas coisas. Eu quero ser um membro compromissado na igreja, mas eu quero atuar como empreendedor também. Sempre eu conversava com ele sempre estava por dentro de tudo que acontecia comigo. E aí foi quando eu voltei de São Paulo para Fortaleza, que eu tinha construído uma casa lá, e aí voltei para Santarém. Eu fiquei tentando voltar para Santarém, Aí deu Covid, e aí eu voltei de novo para Fortaleza, e agora eu estou aqui de volta. Já conversamos bastante sobre ele empreendendo em Santarém alguns anos atrás, na área de entretenimento, casa de show, a sua conversão, envolvimento na igreja local, na Paz Church de Santarém, a ida para Fortaleza com a equipe do Atos de Ação, mas depois de uns 15 anos, mais ou menos, né, Marco? Está de volta conosco em Santarém, empreendendo novamente, em outra área agora, né, Marco? Na área de esporte, e algo muito inovador. Estava conversando com ele aqui nos bastidores, e a gente vai falar sobre esse novo empreendimento que está para inaugurar daqui a poucos dias, eu acho, na nossa cidade. Então, fique atento, vai ser bem legal. Marco, então, que empreendimento novo você está trazendo? Quais novidades para a nossa cidade de Santarém? Bom, o empreendimento, eu vou dar uma introdução. Eu estava morando em Fortaleza, né? E quando eu conheci o beach tênis, em Fortaleza, eu vi algo diferente, muito diferente. Né? Eu jogo futebol, jogo tênis, pratico vários esportes, para não ficar falando porque eu gosto muito de praticar esporte. Então, vários esportes eu pratico. Gosto muito de jogar tênis, gosto muito de jogar futebol, gosto de jogar vôlei. Mas assim, quando eu conheci o beach tênis, eu vi algo muito diferente, muito diferente. Ele envolve de uma maneira diferenciada o ser humano, a família, os amigos, as pessoas. Ele introduz novas amizades, ele faz com que a pessoa tenha um novo estilo de vida, uma nova cultura, eu posso até dizer, profundo, uma nova cultura, um novo agendamento, planejamento de vida, história. A vida da pessoa começa a ser mudada a partir de que ela começa a praticar o esporte. Eu estou falando quando eu comecei. Sim. Ele a sua experiência praticando, como praticando, exatamente. Ele é
transformador no aspecto de trazer um prazer maior do que alguns outros esportes. Muita gente gosta de muitos esportes, é natural, cada um vai ter sua preferência. Mas o que aconteceu comigo, o que eu vi que aconteceu com milhares de pessoas em Fortaleza. Porque em Fortaleza são muitas milhares de pessoas. São muitas pessoas praticando esporte. E eu vi famílias praticando. Eu vi o filho que o pai vai levar, que começa a praticar, que a esposa começa a ir e vice-versa. O pai que começa a ir, o filho vai e assim vai sucessivamente. E eu vi aquela transformação, aquela revolução. Amigos, colegas, pessoas que eu estava conhecendo ali, pessoas que eu já conhecia, e aquela coisa assim, fantástica. Por que fantástica? Porque eu falo fantástica, eu não estou exagerando, aumentando, ou querendo propagar algo que não é real, eu estou sendo extremamente sincero, porque o beach tênis, você vai ver, você já está vendo o que está acontecendo no mundo, que hoje é o esporte que mais cresce no mundo, já saiu uma campanha televisiva essa semana em programas de televisão, houve o campeonato mundial no Rio de Janeiro há pouco tempo, poucos meses atrás, menos de 2, e, assim, há uma revolução acontecendo através do beach tênis nas vidas das pessoas. E isso me fez querer trazer o beach tênis para cá. Por quê? Porque eu sei que ele é muito mais do que um esporte. Ele é muito mais do que o esporte. Então, respondendo a pergunta, depois dessa introdução, o que eu estou trazendo para cá é uma arena de esportes de areia. Né? A arena de esporte de areia se subdivide em 3 esportes. O primeiro deles, e principal, ao meu ver, no aspecto de revolução e transformação por ser um esporte novo no mundo todo, é o beach tênis. Temos o vôlei de praia e temos o futevôlei. Né? Todos são esportes maravilhosos, mas cada um tem sua segmentação. O futevôlei, por exemplo, precisa de uma enorme habilidade para jogar. Eu já tentei jogar futevôlei, mas eu não cheguei a esse nível. Tem que ser muito habilidoso no futebol. É um nível muito alto de habilidade para jogar bem o futevôlei. Então só os feras vão conseguir jogar bem em futevôlei, mas é fantástico, eu acho maravilhoso. Então teremos futevôlei, vôlei e beach tênis. É uma arena de esporte, vão ser 6 quadras, vai ter uma área de convivência com lanches, né, lanches simples para atender esse público. Lanche simples que eu falo porque não é um cardápio, que não é a especialidade ainda da casa. Futuramente a gente pretende evoluir nessa área de cardápio, mas inicialmente é só para atender o público que vai estar praticando esporte. E é isso. Vai ser algo revolucionário, já está sendo. Eu estou aqui há 3 meses e meio e nós já temos mais de 100 pessoas praticando esporte em 3 meses. E o nível de emoção, prazer, de amizade, de vínculo entre as pessoas é muito profundo para um tempo tão curto de 3 meses. E a coisa já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Eu quero te dizer o seguinte, te prepara, porque o beach tênis vai mudar a tua vida. Então, eu acho que uma coisa que você disse é muito importante, esse benefício que o esporte traz para as pessoas, principalmente num tempo que eu acho que a sociedade nunca esteve tão adoecida emocionalmente. Sim. Talvez pelo excesso de responsabilidades. Eu acho que as pessoas nós ultimamente temos ocupado muito a nossa mente com muitas coisas, até o excesso de entretenimento ocupa muito a nossa mente. Sim. E desgasta esse nosso psicológico. E a atividade física sempre foi uma válvula de escape importante para o ser humano. Sim. E tem muitas pessoas que simplesmente desprezaram isso e estão sobrecarregadas com trabalho. Aqui em Santarém talvez não, mas nas outras cidades com trânsito, horas e horas no trânsito. Você que morou em São Paulo, Fortaleza. Eu também já morei no Rio de Janeiro, estive lá agora há pouco. Sim, cara, estive agora, esses dias no Rio de Janeiro. Não tinha trajeto com menos de 1h30, cara, para aquilo que eu estava fazendo. Então é um negócio assim, 1h30 para ir, para voltar, para ir para outro lugar, quando você passou 4 horas do dia dirigindo dentro da própria cidade. E isso traz um estresse muito grande. Então, eu acho que é uma resolução importante para começar o ano, as pessoas decidirem, né, a ingressar no esporte. Sim. Né? E é um esporte que não precisa ser um profissional, porque lá, como é que vai ser, Marco? Lá, os iniciantes, como é que serão recebidos? Né? Vai só alugar o espaço, ou vai poder ter aulas para aprender o básico e depois desenvolver? Vai poder fechar horários com os amigos? Como é que vai funcionar mesmo lá o seu espaço? Perfeito. Ambos, todas as opções que você citou, elas vão ser possíveis. O beach tênis é um esporte muito fácil de aprender, é rápido. Por exemplo, tivemos um torneio ontem, um torneio teste, ainda não inauguramos a Arena Fan, mas já tivemos um torneio teste entre as pessoas que estavam jogando conosco
no Yacht Clube. Eu quero até agradecer a turma do Yacht que nos cedeu o espaço e foi super gentil, meu amigo Elias, Jamil e toda a diretoria do Yacht, onde a gente introduziu o beach tênis aqui em Santarém, né, com o apoio deles. E aí, essas pessoas, como eu estava dizendo, o campeão do torneio que teve ontem, o torneio teste, está um mês jogando, um mês. Eu estou aqui há 3 meses e meio, 3 meses introduzindo o beach tênis, os campeões estão há um mês jogando. Então, assim, é um esporte muito fácil de aprender. Ele leva pouco tempo para a pessoa ter um nível agradável, para dizer assim, já estou jogando legalzinho, já dá para brincar aí, já sentir a evolução assim, gradativamente, poucos meses. Então, já que ele é um esporte fácil de aprender, nós vamos ter também instrutores, pessoas orientando dos 2 níveis que nós vamos ter em Santarém, que é o nível inicial, iniciante, e o nível intermediário. Então, eu vou dar o nível iniciante e um professor de Fortaleza vai dar o nível intermediário. Vai vir um amigo meu de Fortaleza, que também já chegou a morar aqui em Santarém, mas ele hoje mora em Fortaleza, e ele vai vir dar aula para o intermediário, que ele está no nível acima do meu, e eu vou dar aula para iniciante. E temos, assim, planos de ter alguns, possivelmente, professores de educação física, que a gente vai tentar introduzir para eles, e eles se desenvolvendo, para que eles possam também dar aula lá na arena, com o passar do tempo. Aí vai ter futevôlei. Ah, vai ter futevôlei? Futevôlei com aula também. Ah, que legal. E vôlei também. E as duas coisas. Vai dar para alugar a quadra, um preço acessível, e vai ter aula com preço acessível, né? As aulas com preço acessível que eu falo vão estar em torno de R$200 mês. São 2 aulas por semana e cada aula, em 2 dias, tem 1 hora. Cada aula. Ótimo. Então as pessoas vão poder, por exemplo, reunir uma turma de amigos e alugar ali por hora, talvez, algumas sessões e poder se vamos divertir. Citar um exemplo, vai estar R$75 a hora para quem for pagar avulso, e quem for mensalista e pagar trimestral vai ter mais descontos. Mas vai estar em torno de R$10 a R$12 a divisão por pessoa, quando eles forem jogar. Se for em 6 pessoas, mais ou menos. Uma diversão muito barata. Barato, cara, eu vi, um dia desse, até comentei, né, no story de uma pessoa até bem conhecida na internet, ele jogando, ele praticando o beach tênis, ele estava até competindo com os amigos, agora na virada, um negócio bem divertido. Mas eu não consegui perceber os equipamentos exatos. As raquetes são de tênis e a bola de tênis, ou são raquete de frescobol e bola de frescobol? São similares as duas. Um pouco de cada uma. Intermediário ali. A bola é parecida com a de tênis, mas ela é mais leve para não machucar o corpo e para o jogo ficar mais lento. Certo. Como o jogo é no alto, não pode bater no chão, como a do tênis, a bola ela é um pouco mais macia e aí faz com que o jogo fique mais lento. E que quando a bola bate na gente não machuca, porque ela é bem macia. Sim. E a raquete é parecida com a de frescobol, mas não é igual. É um material mais especial. Tem 3 materiais. Começa com fibra de vidro, segundo material, carbono. Aí tem 2 ou 3 tipos de carbono, 3K, 4K, 12K, vai até 12K. E tem o Kevlar, que é o mais evoluído dos materiais. Aí a raquete vai variar de 300, pedindo de fora, né, a mais simples, até 3.000 reais a média. Mas para se começar, você tem os equipamentos lá para as pessoas utilizarem? Sim, vai ter equipamento para todo mundo. Ninguém precisa ter equipamento. E quais são os números de telefone, ou Instagram, ou Facebook? Qual tem sido os canais de comunicação para as pessoas já começarem a agendar? Não sei se vocês já estão abrindo o agendamento ou tirar suas dúvidas. A gente aproveita para divulgar aqui no programa. Obrigado. Rede social, nós temos Beach Tênis Santarém, né, que é a nossa rede social institucional, ou seja, onde a gente vai cobrir todos os eventos e espaços e situações que vão acontecer sobre beach tênis em Santarém. Temos o Arena Fan também, nosso Instagram, que ainda não foi inaugurado oficialmente, mas já vai estar funcionando, junto com a Arena, que a gente vai começar a partir do dia 19 de janeiro, nossa semana de inauguração, 18 ou 19 de janeiro. E o contato é o 9151 93 DDD 9151 1001. Esse é o nosso contato para agendamento, aulas e agendamento de quadra. E o que você precisar ter de informação, você fala lá com a Dandara. Ok. Vai estar passando aí na sua tela esses contatos, telefone, também as redes sociais que ele citou aqui. Então, se você tem interesse, entre em contato, pergunte se já pode agendar, como é que faz para separar os horários. E para você ter essa experiência lá e conhecer o esporte, os esportes, né? O lançamento é o beach tênis, mas futevôlei já conhecemos, vôlei de praia também, e é muito bom praticar esporte.
Marco, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público motivacional, do coração de Deus, para o pessoal, a respeito da sua expectativa e também da expectativa que a gente pode gerar no coração do nosso povo para o ano 2022, sendo que esse é o primeiro programa do ano. O que esperar em Deus, né, de 2022? Acredito que existem duas letras que são a base de toda realização. Fé. O Fzinho, com aquele acentozinho lá, faz com que você possa ter uma vida transformadora, uma vida realizadora, e que os processos da sua vida e situações que você vai passar, quando você pratica a fé, né, não estou falando de religião, apesar de eu crer na religião e vivê-la, mas eu estou falando de vida mesmo. Na área profissional, na área pessoal, nós precisamos ter fé. Precisamos acreditar naquilo que nós realmente queremos realizar. Então a gente começa a fazer com que os nossos propósitos se tornem objetivos e eles começam a ser realizados. A gente precisa crer naquilo que a gente não consegue ver. Então o desejo do meu coração para você que está assistindo é que você tenha muita fé para que os seus sonhos se realizem, para que você possa ter propósitos que se tornem objetivos realizados e não sonhos. Sonhos são realizações não alcançadas, mas sim objetivos e metas para que eles sejam realizados e eles sejam realmente propósitos de vida. Então, um 2022 de sucesso para você que está nos assistindo. Obrigado pela participação aqui, meu amigo. Muito obrigado mesmo. E vamos ter esse ano de muita alegria na Arena Fan e em toda a nossa vida. Desejo que Deus abençoe você. Muito obrigado. Marco, muito obrigado por ter vindo no nosso programa. Fico feliz de ter sido você o primeiro de 2022. Bem-vindo de volta em Santarém. Que os seus empreendimentos sejam surpreendentes, sejam além daquilo que você tem esperado, junto com o Iago também e toda a sua equipe. Marco, então muito obrigado por ter atendido o nosso convite, o primeiro programa do ano 2022, e meu desejo é que você tenha muito sucesso Amém. Nesse novo empreendimento, você e os seus sócios, Amém. E que você seja muito feliz aqui em Santarém novamente. Obrigado. Tá bom? Pessoal, estamos finalizando nosso primeiro programa do ano 2022, a ANW Amazônia News Weekend. Então, até o nosso próximo encontro aqui mesmo, na TV Amazônia, Canal 7 em Santarém, afiliada da Rede Super, e também no canal do YouTube, também TV Amazônia. Assista lá, compartilhe para que mais pessoas possam assistir também e ter acesso a esse programa. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.